Graça e paz, meus amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus planos, os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, no Apocalipse, que nós iniciamos com um apanhado geral de tudo aquilo que vai acontecer, ou que está acontecendo, melhor dizendo, nos nossos dias, nos dias de hoje. E depois nós passamos a estudar, não vou dizer assim, capítulo por capítulo, até agora tem sido, do capítulo 3, as 7 igrejas nós fizemos uma live só para ela, foram 3 capítulos, até o capítulo 3, depois o capítulo 4 e agora o capítulo 5, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre a visão, ainda a visão do trono, que iniciou na live anterior, e o livro com os 7 selos. É um estudo, como eu disse. Eu não tenho a pretensão de formar nenhum teólogo aqui com as nossas lives, mas assim, talvez muita gente fale, pastor, mas as lives do Senhor têm dado mais dúvida do que esclarecido, mas talvez seja essa a ideia, meu amado? Que na realidade, a minha missão aqui é apontar, olha, tem isso aqui para ser estudado. Vamos dar uma olhadinha na sua Bíblia, o que você acha? Vamos buscar só confirmar aqui se está indo tudo beleza, se estamos no ar. Vou entrar aqui no nosso YouTube para poder abrir aqui o vídeo. Então, assim, a nossa pretensão é estarmos... Tá aqui no ar, sim. Então, nossa pretensão é que você não pegue tudo mastigado, mesmo porque quem faz isso, meu amado, é eternamente enganado. Você pode ser fã da minha interpretação, você pode ser você pode ser refém da minha interpretação, sendo que o que eu mais desejo na minha vida é que você raciocine por conta própria, certo? Então, assim, o meu desejo é que você... O meu papel é apontar para você, olha, tem isso para ser estudado em Apocalipse, você passou e não viu. Então, por isso, talvez, pelo menos os principais pontos, a gente está estudando aqui hoje. E, como eu disse, hoje essa live é sobre o capítulo 5, a visão do Cordeiro, que começa, como vocês mesmo, como eu já havia dito, no capítulo 5, que diz o seguinte: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que nós vamos ver lá na frente, é sobre essa questão. Vocês vão ver que eu fiz uma mudançazinha aí para a gente tentar ter um segmento melhor no nosso estudo, tanto para mim como para vocês, tá bom? Então vamos lá. As principais perguntas que deu desses 3 versículos aí. Pontos a serem observados, a serem estudados por mim aqui e por vocês também. Quais seriam esses pontos? O que continha o livro e o que eram os 7 selos? Essa aí é a principal pergunta de todas, O que era aquele livro? Notai que ele era escrito por dentro e por fora. Por que por dentro e por fora? Aí você fala, mas senhor... não está aqui, não é para desvendar esses mistérios. Não, quem dera eu saber, meu filho?
Vamos ser sinceros aí, quem dera eu ter esse poder todo de saber todas as coisas, inclusive isso aí. Isso aí é uma das coisas que com certeza não foi nos dado saber. A palavra de Deus diz que há coisas que é para nós e outras coisas que é somente para Deus, né? Conhecimento de Deus. E essa deve ser uma delas. E vou te alertar uma coisa. Você pode estudar, ver, trazer parâmetros, fazer estudos e tal, mas por mais que você estude, assim como eu, por mais que você vê e tenha opinião de terceiros e tal, você nunca vai chegar a uma conclusão e nem poderá dizer, não, tal coisa é dessa forma, principalmente no livro de Apocalipse, que é muito incógnito, né? É sempre figuras de linguagem, é sempre, como dizer assim, coisa muito, muito dentro de mistérios, né? Vamos dizer assim dessa forma. Então, o único, assim, no meu ponto de vista, de estudioso da palavra de Deus, o único lugar em que se fala abertamente e se fala bastante, mas não o tanto que a gente gostaria de saber, em Mateus, né? Principalmente no capítulo 24, 23, 24, onde fala o princípio das dores até o final da grande tribulação. Então, assim, o resto, todos como dizer assim, todos os outros livros, eles sempre vêm com figuras, né? Ele é muito figurativo, ele não é aquela coisa aberta, explicativa, assim, desse jeito. Então, vamos continuar sem saber o que é que continha nesse livro, o que era esse livro, por que ele era escrito por dentro e por fora, né? O início da grande tribulação é o primeiro selo, o cavalo branco. Isso tudo que vai ser no nosso próximo capítulo, lá no capítulo 6. Mas o que era esse livro, né? Porque a gente perguntou, eu estava falando não só do que era apenas o livro, mas principalmente o que era aquilo que estava escrito e tal, era o nome de fulano, de Beltrano, não sei, ninguém sabe. Mas sim, esse livro é o início da grande tribulação, aonde vai ser aberto os selos, né, os 7 selos. Começa aqui a saga dos seres viventes após a vinda de Cristo, né? Talvez o grande propósito dele vai se culminar com iniciar, né, culminar o início, vamos dizer assim, se é que eu consigo explicar bem, assim, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, o efeito daquilo, né, claro, teve salvação e tudo, mas o efeito contra o mal do ser humano vai iniciar-se, né, na abertura desse selo. Como dizer assim, a vingança de Deus, né, a vingança do Senhor, a vingança daquilo que aconteceu com Jesus Cristo aqui na Terra, com certeza vai iniciar-se com a abertura desses selos que estão no livro. Quem é esse livro? O que representa isso? Representa o início da grande tribulação, com certeza. Por que o anjo bradou à procura de alguém digno para abrir o livro? O mais provável seria para dar ênfase ao fato de que somente Jesus Cristo é digno de tal coisa. Porque não se achou ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Como eu disse, esse texto é uma hipérbole para mostrar que ninguém, apenas Jesus Cristo, é digno de abrir os selos. Note que o texto diz que não terá achado ninguém, nem no céu, nem debaixo dele, em lugar nenhum. Mas, no entanto, Jesus Cristo estava lá no céu, junto com João. Era ele que conversava com João. Então, assim, o anjo bradou, gritou, né? A palavra é essa. E não se achou ninguém, mas Jesus Cristo estava lá, então havia alguém. Isso aí, essa figura de linguagem, essa visão metafórica, ou seria metafórica? Metafórica. Essa visão, pastor, ela quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que aquilo ali estava dando aquele reforço que apenas o leão da tribo de Judá
aquele que venceu, poderia, tinha o poder de abrir aquele livro. Tudo isso aí que foi dado, né, esse capítulo 1, 2 e 3, era para dar ênfase, para dizer que apenas Jesus Cristo tinha permissão de Deus para abrir esse livro. E de pegar nele, de tocar nele, que era um livro muito poderoso. Esses 3 capítulos foram colocados aí apenas para isso. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa próxima página aí. O que está acontecendo? O que deixa de acontecer? Sim, vamos lá. E eu chorava muito, ou seja, João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Glória a Deus. É aquilo que eu estava dizendo. Jesus Cristo estava lá. E esses versículos aí, agora o 4 e o 5, ele dá justamente o reforço disso que eu estou falando, que Cristo, que apenas ele tinha o poder, a autoridade, só ele tinha a permissão de tocar naquele livro e mais ninguém. Amém? Glória a Deus. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aí o bicho pega, né? Começa a pegar. Primeiro, né, ele chorava muito, por quê? Porque não se achava, mas depois ele foi consolado por um dos anciões, né? Que diz que Jesus Cristo tinha essa permissão de tocar no livro. E aqui falam uma coisa importante, que Jesus Cristo é tratado aqui como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Inclusive eu fui questionado um tempo atrás sobre a linhagem de Jesus Cristo, né? Que Maria não seria da tribo descendente de Davi. E Jesus Cristo, o pai dele, foi o Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas acontece que José também era da tribo de Davi. Então, assim, Jesus Cristo teve a linhagem tanto por parte de mãe como por parte de pai. Né? Maria também. Maria, né? Voltando a corrigir. Acontece que Maria também era da tribo descendente de Davi. Então ele tinha, sim, vamos dizer assim, por José, que era pai adotivo de Jesus, e Maria, que era a mãe dele também da tribo descendente de Davi. Então, sim, Jesus Cristo era legitimamente filho de Davi, raiz de Davi, aquele que venceu e que pôde não só abrir o livro, mas desatar os 7 selos. Outra coisa que chama a atenção, já no versículo 6, João diz ter visto no meio do trono e dos 4 animais viventes um ser, um cordeiro. Agora Jesus Cristo já não é mais o leão da tribo de Judá, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. Vamos lá. Leão por quê? Porque ele venceu a morte, venceu Satanás e todos os seus principados, porque ele tinha o poder, era um leão. O leão, ele é considerado o rei da selva, não é à toa, é porque ele sozinho consegue vencer talvez vários outros animais que o perseguem. Ele coloca a moral, vamos ser sinceros, o leão coloca a moral. Então Jesus Cristo, antes tratado como leão e agora como cordeiro. De um versículo para o outro, ele deixa de ser o leão, o forte, todo-poderoso, para ser apenas um cordeiro amigável,
um cordeiro que deu a vida por aqueles quem ama. Esse, meu amado, eu vou puxar aqui um pouquinho aqui a brasa para minha sardinha, para poder a gente falar um pouquinho sobre os atributos de um rei. Né? Leão é o rei das selvas. Por isso ele é tratado como leão. Cristo é tratado como leão. Por quê? Porque ele é rei. Né? E da tribo de Davi, é da raiz de Davi, ou seja, rei, filho de um rei poderosíssimo. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer sobre esse atributo de rei aí que o senhor falou? Vamos lá. De um versículo para o outro, aquele que era todo forte, todo poderoso, passou a ser um cordeiro, manso, que a principal característica é ir para o matadouro mudo sem reclamar. A visão que João teve era que esse cordeiro parecia ter sido morto, ou seja, tinha um ferimento de morte. Ele deu, quer dizer, por ele ser morto, por ele ter esse ferimento de morte, está bem subentendido que ele deu a vida, né? Porque qual que era a função do cordeiro naquela época? Espiar os pecados dos homens. Né? Toda vez que alguém ia espiar os pecados, ele sacrificava um cordeiro. Então, esse cordeiro, com certeza o cordeiro que tira todo o pecado do mundo, era o próprio Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a característica de quem é um rei todo-poderoso é dar-se por favor a muitos. Ou por todos, ou por quem ele ama, não sei. Eu queria dizer o seguinte, que hoje está muito difícil isso. Quem tem esse poder, que é rei, colocar sua vida, ou dar aquilo que ele tem de mais precioso por amor a alguém. O próprio Jesus Cristo, depois da Santa Ceia, cingiu-se, né, diz a palavra que ele cingiu-se com a toalha, pegou uma vasilha, uma bacia e foi lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, mostrando que o principal motivo, aliás, a principal característica, o dom maior, o poder maior, não é dom, o poder maior de quem é líder é servir e não ser servido. Estão me entendendo, meus amados? Você me perdoe, pastor, eu já, como diz assim, já participei de vários ministérios e nenhum deles eu encontrei um pastor que faça essa parte. Que prefira servir do que ser servido. Todos os lugares de honra, os lugares de honra sempre são guardados para o pastor. Ninguém come antes que o pastor coma primeiro. Quando é para limpar a igreja, ele ou a família dele não põe a mão, porque os irmãos é que vai limpar a igreja. Quando é para ele pastorear o seu rebanho, ele fala que isso aí é obrigação das suas ovelhas, porque ovelha é que gera ovelha. E sendo que o próprio Jesus Cristo nos deu o exemplo de que ele, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, Criador de tudo que existe nesse universo, que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Gente, é poder pra caramba. É o Todo-Poderoso, todo poder vem dele. Estão me entendendo? E esse Deus que tem um filho, pegou esse filho e falou, vai lá filho, sacrifica. Mas esse filho também é Deus, Todo-Poderoso, Filho do Deus Altíssimo. A primícia, diz a palavra de Deus, que é a primícia da criação de Deus. Foi o primeiro que Deus criou, foi Cristo. Foi Jesus, o Salvador. O Filho unigênito dele.
E esse Filho unigênito diz para nós, gente, não sobe essa fama pela cabeça, não. Deixa de ser celebridade dentro da sua igreja. Passa a servir. A gente vê, o pastor, a liderança está aqui para servir, não é para ser servido. Então isso aí é a primeira coisa que eu queria ver nesse pedacinho, no capítulo 5 e 6, é que de leão Jesus Cristo passou a ser o cordeiro, que, como descrito por João, um cordeiro que tinha sido sacrificado. Essa foi a visão que João teve, sacrificado. Ele deu a vida, ele serviu. Mudo foi para seu matadouro, né? Enquanto muitos aí acham que deve ser tratado como se fosse celebridade. Ah, eu sou o pastor falando. Inclusive tem um vídeo aí que fala totalmente demoníaco do meu ponto de vista. Um pastor africano aí que os membros têm que fazer aquele tapete humano que ele é tão santo que ele não pode pisar na terra. A terra de pecadores. Então Jesus Cristo então é pecador, né? Ele é maior do que o próprio Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio aqui e pisou na terra. Jesus Cristo veio aqui e comeu com pecadores. Jesus Cristo veio aqui e serviu e lavou os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo veio aqui e deu a sua vida na cruz do Calvário. E diz a palavra de Deus, maldito aquele que é dependurado do madeiro, se fez maldito em nosso lugar. É isso que eu queria dizer para você desse quadro aqui, que o grande mistério desse quadro aqui é que Jesus Cristo veio para servir. Amém? Glória a Deus. E veio, né, Jesus Cristo veio, aquele cordeiro que eu tinha visto. Ah, mas outra coisa que a gente tem que falar ainda, né, meu irmão? Dos 7 chifres e dos 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Lembra daqueles 7 Espíritos que ele viu lá no candelabro? Que alguns acham que é o Espírito, achava, né? Aí está a prova de que não se tratava dos pastores daquela igreja. Porque, mais uma vez, está aqui os 7 Espíritos que são enviados a toda a terra. Também, esse texto aí coloca por terra aquela tese de que seria os humores de Deus, né? O estado de espírito animado. Pô, se ele enviar, como é que eu vou enviar o meu humor à terra? Então, eu acredito que são 7 espíritos definidos, que traz força, que traz poder. Cada um tem a sua interpretação. Mas a gente lendo e vendo isso aqui, vê que aparentemente são espíritos realmente de Deus, além do Espírito Santo. Deus tem outros espíritos que eu mesmo talvez não os conheça, não saiba quais são, talvez até já tenha esbarrado com esses espíritos por aí, mas eu não posso dizer para você que seja ou deixa de ser. A verdade é que dá a entender com esses textos aí, que esses espíritos aí, sim, são espíritos, não figuras de linguagem, mas figuras vivas, pessoas, né? Vamos dizer assim, pessoas espirituais que Deus só abaixar aqui um pouquinho, meus amados, aí pronto, agora ficou beleza. Que Deus enviou, né, tem enviado para auxiliar o ser humano, para poder fazer aquilo que Deus colocou para ser feito. Amém? Glória a Deus. E, como disse, Jesus Cristo veio e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono, no caso, ou seja, de Deus. Ele foi lá e pegou, o livro estava na mão de Deus, ninguém podia olhar para ele, provavelmente pela glória de Deus, que era muito grande. E Jesus Cristo foi lá e pegou da mão de Deus o livro, né, que continha os 7 selos. Amém? Glória a Deus. Vamos passar para a próxima parte. Isso foi em Apocalipse, capítulo 5, ainda, versículo 4, 5, 6 e 7. Vamos passar para a próxima parte, próximo slide, em nome de Cristo Jesus. É o nosso estudo esse aí, a gente está correndo atrás, tá bom?
pontos a serem observados. Falei muito e ainda tem mais coisa. Por que João chorava? O texto diz não ter encontrado alguém digno de abrir o livro e os selos. Amém? O livro e os selos. Mas com certeza há mais visões. Há mais visões. Com certeza há mais visões que João viu lá e que não está descrito aqui. Não posso dizer o que seja, não, é uma opinião minha. Amém? Por que João retrata Cristo como leão da tribo de Judá? Bom, leão da tribo de Judá é um título messiânico para Jesus Cristo, vindo de uma profecia, lá em Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10, sobre a imagem, ou melhor, sobre a linhagem de Judá. Jacó abençoa seu filho, Judá, dizendo que ele é um leãozinho e que o cetro, quer dizer, o símbolo do poder, não se apartaria da sua tribo, indicando que, que haveria de vir um governante, um governo ali, certo? Então, assim, esse título que foi dado a Jesus, já foi dado de lá atrás, já foi profetizando que viria, né, da tribo de Judá, um rei que haveria de libertar todos os judeus, certo? Já havia essa profecia desde o Antigo Testamento, amém? Glória a Deus. Agora, Cristo já não é mais retratado como um cordeiro morto, mas como um leão. Mas gostaria de salientar, meus amados, de enfatizar, o uso figurativo de um cordeiro sendo o Salvador Jesus Cristo. Isso se deve ao ato de sacrificar um cordeiro para expiação dos pecados. No Velho Testamento, Jesus então, o cordeiro perfeito, sem mácula nem pecado, filho do próprio Deus. O cordeiro definitivo que reconcilia o homem a Deus através do sacrifício de morte. Isso aí é profundo, né? Como eu disse, Cristo primeiro foi retratado como leão, como um Deus, depois foi retratado como um cordeiro. E por que isso? Porque a palavra, né, Deus está mostrando que até mais o mais poderoso líder, rei, se sacrifica por aqueles que ama. Ele deu a própria vida para nos salvar. Como eu falei, a minha missão aqui não é trazer respostas para você que está aí nos assistindo, trazer respostas para a gente, para você, tudo mastigadinho, isso aqui é desse jeito, é dessa forma. Isso aí que eu estou falando são pensamentos meus, dos meus estudos. Entretanto, você pode chegar e descobrir uma outra coisa, e até mesmo contrária àquilo que eu estou falando agora. A minha missão aqui é motivar você a correr atrás daquilo que você acha que deve ser melhorado, que deve ser estudado, que deve ser combatido, que deve ser confrontado. Ou não. Não, eu quero apenas aprofundar. Beleza. A minha missão aqui é abrir os teus olhos, meu amado, para que você dê continuidade a esse estudo. Eu estou iniciando, estou passando a bola para você. Você inicia e glória a Deus. Daí para frente, você continua o trabalho. Entendeu? É isso que eu desejo que você faça. Amém? Glória a Deus. Mas por que Cristo teve que ser sacrificado? Por conta da natureza imutável de Deus. Você quer saber um pouquinho sobre isso? Aí você vai ter que voltar lá no livro de Gênesis, os primeiros capítulos, capítulo 6 ou 4, não lembro certinho. Quando Deus disse para Adão, né? Ele passava ali pela... Igual que eu estou vendo ali em cima. Esse cenário maravilhoso que o Enoch faz. Deixa pra lá. Quando... tampar aqui com minha cabeça.
Que benção. Quando Deus chegou e falou com Adão, falou, Adão, vem cá. Tá vendo essas árvores aqui? Tinha duas lá, não é só uma não, viu? No dia em que tu tocares e comeres essa fruta, certamente morrerás. Então, por causa dessa palavra, certamente morrerás, é que Cristo teve que ser sacrificado. Por conta da natureza imutável de Deus. Ele não muda a sua palavra. E quando ele disse que certamente morrerás, ele quis dizer o seguinte, que toda vez que há pecado, há morte. E a única forma de matar a morte é através de outra morte. E no caso foi a de Cristo, do Cordeiro, né? Antes eu já havia falado sobre o sacrifício do Cordeiro, né? Então Jesus Cristo veio ser o Cordeiro definitivo. Veio sacrificar-se definitivamente por nós. Amém? Então, por conta dessa palavra que Deus falou que certamente morreria, houve a morte. Amém? E os 7 espíritos, agora mencionados como 7 chifres do Cordeiro, são os mesmos descritos desde o Apocalipse 1? Sim, são. São os mesmos espíritos que a gente está estudando desde o início, é o mesmo espírito, que até agora a gente não conseguiu entender que espíritos são esses. Mas são os mesmos sim. Amém? Vamos passar para o próximo slide. De quem Jesus Cristo tirou o livro da mão? Como já mencionado desde o estudo do primeiro trono, pois ainda continuamos nele, o ser assentado no trono trata-se do próprio Deus. Amém? Então, Jesus Cristo, como havia falado antes, tirou o livro da mão do próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. É engraçado que isso também já foi retratado ali no capítulo, nós estamos no capítulo 5, né, no capítulo 4, se não me engano, sobre as orações dos santos. Sim. Deus tem diante dele a oração dos santos. São várias passagens que falam dos incensos, né, que a oração sobe como incenso com cheiro agradável a Deus. Mas de quem, pastor, são essas orações? Minha, de quem? A palavra está dizendo aí, dos santos. E quem é santo? Vamos lá para você entender. A palavra santo, para você que não é evangélico, ou é evangélico, mas é daquele evangélico que só vai lá na igreja, senta no banco, o pastor manda, levanta a mão direita, se levanta. Levanta a mão esquerda, se levanta. Agora levanta o pé direito, se levanta. Levanta o pé esquerdo, aí você cai de bunda, né? Então assim, se você é desse tipo de pessoa que é um robozinho, controle remoto, o pastor fala, agora olha pro irmão do seu lado aí e diz, eu te amo. Ele, eu te amo. Às vezes tá brigado, né? Às vezes, agora dá um abraço no seu irmão. Aí tá o cara lá do outro lado, ciumento, né? O cara vai dar uma olhadinha pra mulher dele, dá aquela abração, cai, aperta e lá. Né? As palhaçadas que a gente vê em certas igrejas, aliás, para não dizer, na maioria delas tem essas bobeiras. E eu falei, eu vou ver o outro tá meio brigado, tá meio contrariado, agora você vira pro seu irmão da esquerda, agora vira pro seu irmão da esquerda, da direita, agora vira pro irmão pra cima, pra de baixo, fala, te amo em Jesus. Eu te amo. Aí assim, se você é desse tipo de crente, né, que não sabe raciocinar, não tem, parece que Deus não te deu um cérebro. Santo, a palavra santo significa separado. Então todo aquele que aceitou o Senhor Jesus se separou do mundo, porque uma coisa, e tem um trem aí, um troço aí que a gente fica até assim, pra entender, até umas músicas, santifica-me. Pô, filho, quem santifica você é você mesmo. Quando você rejeita as coisas do mundo. Você dançava no forró, você deixa de dançar. Você bebia uma cervejinha, você deixa de beber. Você fumava, você para de fumar. Você olhava para as mulheres que passavam, você para de olhar.
Olha, só passou, se não se apanha depois. Esse tipo de coisa. Isso é que é santificar, filho. É largar as coisas do mundo. É largar as coisas do mundo. É o preço ser pago. Isso é santificar. Deus não vai te santificar, não. É você que vai se santificar. Então, assim, uma coisa é você aceitar Jesus. Aceitar de boca tem mais fácil do mundo. Agora, você se converter e se santificar é que o bicho pega. Então, quem é que são essas orações que estão aí nesse incenso? A oração daqueles que se converteram, meu irmão. Todo aquele que se converteu de coração e que realmente se santificou, está lá as orações. As lágrimas colhidas, né? Diz a palavra de Deus que Deus colhe as lágrimas. Você me entendeu? Tá claro? Agora, se você continua na vagabundagem, na putaria, na falta de respeito, continua brigando, sendo um cavalo dentro de casa, maltrata todo mundo, aí, filho, aí não vai ter oração, não vai ter incenso, não vai ter taça de ouro para suas orações, porque assim passa direto. Quer dizer, eu ouvi, Deus ouve, mas ela não vai estar lá na tacinha, não. Cheia de incenso, não, meu filho. Deus olha aquilo lá e fala, isso aqui é de fulano, aquilo, né? Joga esse tempo pra lá, isso aqui tá contaminado. Estão me entendendo? Então, assim, que incensos são esses? Que é agradável o cheiro? Aquele que realmente teve o coração mudado, transformado. Certo? E não vem com essa conversinha de santifica-me não, que isso é só para vender disco, CD, música. Só para você cantar bonito lá na igreja, bater palma, chorar, extravasar. Mas não tem valor nenhum não. Pelo menos biblicamente falando, não. Quem santifica é você mesmo. Não é o outro, não. É você mesmo que vai se santificar. Tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Acho que falei até demais nesse ponto aí. Depois eu vou apanhar. Apanhei nada. Não tem ninguém para bater. Graças a Deus, uma das coisas que eu não posso, ninguém mais pode, é me proibir de falar a verdade. Não vão me ameaçar com perda de cargo e nem me comprar com oferta de nada. Aqui, ó, a lenha come com vontade mesmo, olha lá. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 8, 9 e 10. O trem bom, agora o trem ficou bom. Reinaremos. Reinaremos. Só que para isso, meu filho, tem que mudar, né? Pegar aquela chavinha lá na cabeça aqui atrás, muda para lá, fala, isso aqui pecado é para lá, aqui é santidade, eu quero para esse rumo. Sei que esse caminho aqui é meio apertado, tem uns espinhozinhos ali, tem medo, mas eu vou querer esse caminho aqui. Vou contar um negócio para vocês. Não sei nem se, aliás, não vou falar não. Não falo. Eu fui convidado para participar de uma seita demoníaca 4 vezes. Eles me prometeram 2 coisas que eu mais preciso na vida. Uma nem tanto precisando não, mas a outra ainda eu continuo precisando e muito. Eles me prometeram riquezas sem fim e cura de qualquer doença. E Deus sabe o quanto eu estou sofrendo com doença, com a minha saúde. Mas só que eles não têm algo que eu mais desejo na vida, que é morar com Cristo. Entendeu? Então assim, você aí que está... Já aconteceu uma vez, um amigo meu, ele recém-convertido, chegou em mim, ele tocava na banda e tal, falou, mas é o que eu sei fazer, Enoque. Como é que faz, cara? Eu não tenho outro emprego. Como é que eu faço? Eu só sei tocar no bailão aí e tal. Falei, olha, fulano, Deus vai abrir uma porta para você, mas você tem que confiar nele, né, poxa?
Você não converteu? É o preço. A Bíblia fala que se você... Como é que fala lá? Se um olho te faz pecar, arranca e lança fora. É melhor entrar no reino dos céus cego de um olho do que o corpo inteiro ser jogado no fogo eterno. Se a tua mão te faz pecar, arranca fora e lança fora. É melhor entrar no reino dos céus maneta do que com o corpo inteiro ser jogado. E assim vai falando. Então assim, se Cristo fala isso para você abrir mão até de um olho, de uma mão, de uma perna, você não pode abrir mão de um serviço. Ah, mas onde eu estava falando da santificação, né? Ah, eu converti agora, mas eu tenho um cargo aqui na minha empresa e eu tenho relação, né? Eu tenho, como diz, uma amizade colorida com o chefe para poder manter meu emprego. Minha filha, qual que é mais importante, o emprego do que uma mão, um olho ou a salvação? Então assim, são escolhas que a gente vai fazendo na vida que você tem que fazer mesmo, você tem que santificar e não tem jeito, meu amado. Abra mão do mundo e se apegue a Cristo, pelo amor de Deus. Ah, eu não dou conta de largar uma cervejinha que eu gosto muito, meu amado. Primeira coisa, quem vai tirar isso de você não é você, é Deus. Não deixa de ir na igreja por conta disso, não. Não deixa de servir a Cristo por conta disso, não. Mas pede para Ele, vai tirar isso de você. Se você realmente quiser. Porque tem gente que gosta do pecado, né? Gosta de tomar uma cervejinha, comendo um churrasquinho e tal, né? Tem crente que tem um vício ainda pior que a cerveja, que é a tal da Coca-Cola. Eu conheço um pastor amigo meu dizendo que bebe 4 litros de Coca-Cola todo dia. Ele está morrendo com diabetes, mas diz que não consegue largar. Diz que tirou tudo da vida dele, menos a Coca-Cola. Está lascado, hein? Isso é um pastor. Amigo meu, de coração. Mas paciência, né? É duro, mas é verdade. Vamos lá, vamos continuar para onde nós estamos querendo mesmo. Vou colocar meu óculos aqui de novo. E o que mais? Ah, sim, pontos a serem observados. Vocês viram que eu mudei, né, amados? O formato do nosso estudo, né? Vocês estão vendo aí que eu estou colocando depois de alguns versículos, eu estou colocando os pontos a serem observados. Eu acho que dessa forma fica mais fácil da gente compreender o estudo, da gente dar seguimento, não perder no meio do estudo. Às vezes eu volto, eu falo a mesma coisa, falo, né? Não esqueço que lá na frente, porque eu ainda não me habituei a esse novo formato, peço perdão a todos, mas é bom esse tipo aí, para a gente não perder o fio da meada. As salvas, taças cheias de incenso, acabei de falar isso agora, né? São o quê? São as orações dos santos. O que são? O texto revela principalmente que as orações dos santos que oram são apresentadas a Cristo como incenso e oração. É o que eu havia falado agora. Mas quem que é o santo? Já expliquei, né? Perdão. Quem são os santos? Já expliquei. Cristo fizesse de nós sacerdotes e reis, ou mais uma que eu queria falar. Sim. Tudo isso para Deus nós seremos feitos reis e sacerdotes, e pelo sangue que foi derramado na cruz, pelo sacrifício de Cristo, nós não seremos apenas servos, predestinados a ficar eternamente em um ciclo contínuo de adoração. Como diz a palavra, iremos reinar. Muita gente tem assim uma ideia errônea de como vai ser o céu. Já vi muitas piadinhas. Eu prefiro no inferno, que lá é quente, lá tem cerveja, lá tem dança. Fala, rapaz, você não sabe o que você está perdendo. Tem uma piada lá, mas não vou contar agora não, porque é muito comprida. Outro, você não sabe o que você está perdendo. Pois é. Uma coisa eu posso te garantir com toda a sinceridade do meu coração. Você não vai se arrepender de ser salvo. Não vai mesmo. A alegria, a felicidade de você viver no... Eu, para ser sincero, conto nos dedos assim, o dia de eu ir para morar com Cristo. Cara, já pensou? Você ir morar num lugar onde você não sente dor, que nem eu sinto dor 24 horas por dia. Num lugar onde não tem maldade. Estava vendo agora
Parece que numa praia aí, 6 jovens, 4 se juntou desses 6 e praticamente mataram um cachorro a paulada. Poxa, mas que coração mau, velho. Pra que isso, cara? Ô, meninada, pra que isso? Bater tanto no coitado do cachorro que ele teve que ser sacrificado, quebraram ele tudo no pau. Pra que isso, cara? Pra que isso? Outro roubando dos velhinhos, poxa. O cara não tem nem o que comer e o cara catando dinheiro dele pra poder comprar jatinho e não sei o que mais. Ou é muita maldade. Agora já imagina você ir pra um lugar que não tem nada disso, só tem amor, cara. Nem dinheiro lá vai existir. Lá você vai ter de tudo. Só de você pensar, você tem, cara. Vai ter a presença de Cristo, de Deus. Coisa maravilhosa. Poxa, eu não sei o que dizer para você que está em cima do muro. Vou só te contar uma historinha que eu escutei há muitos anos de um cara que estava em cima do muro e do lado do muro um punhado de demônios, tudo caladinho. Olhava um pro outro, balançava o pé. E do outro lado os anjos, vem pra cá, cara, vem, pula pra cá, cara, aqui é bom, fazendo que a maior propaganda. E gritava, vem pra cá. E os demônios do outro lado caladinho. Subiando, um jogando baralho, o outro dando chifrada no outro. E os do santo, não, cara, desce do muro, vem pra cá, rapaz, fica aqui com a gente. Aí o cara ficou assim incomodado que tava em cima do muro, né? Falou, pô, mas e vocês, demônios, não vão me chamar pra ir não? Que nem tá aqui os santos aqui, os anjos. Aí um demônio olhou pra ele, assim, com aquela cara de desespero. Eu falei, pra quê, rapaz? Quem tá em cima do muro já é nosso. Pra que chamar você pra cá? Você já tá de cá, você já é nosso. Então assim, você que tá em cima do muro, ainda não decidiu por Cristo, demora não, cara. Demora não. Brincadeiras à parte, piadas à parte, não demora não. Vem logo para Cristo, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui nessa terra. Eu mesmo não queria estar não, eu queria que hoje mesmo Deus me levasse. Mas eu não sei, eu não sou o dono da minha vida, quem é dono da minha vida é Deus. E Ele sabe quando eu irei. Enquanto eu estiver aqui, eu estarei fazendo a obra dele. Pregando, falando, dando conselhos. Se eu puder fazer uma cesta básica com a minha própria aposentadoria de um salário, eu faço. Se eu puder ajudar num remédio. Minha esposa agora ganhou achou. É outra coisa que eu fico PU da vida com tal de ser humano. O cara pega e joga fora coisas boas que outros poderiam estar usando e não dá para ninguém. Joga fora e não dá. Ou coração ruim. Certo? Minha esposa achou agora no lixo, jogado fora, né? Lá tinha uma outra coisa, mas ficou com vergonha de pegar. Pegou uma bolsa de uma criança novinha. Não tinha um furinho. Ela lavou, tá novinha. E a gente fazia muito isso lá em Goiânia. A gente saía lá onde a gente morava e ia catando as coisas. Eu tinha umas ferramentinhas, consertava uma cama aqui, ia colar. Uma vez saiu a coitada da mulher que eu colocava nos grupos para fazer a doação. Eu cheguei a chorar de dó dela. Ela praticamente fez a casa inteira de coisas que eu doei. Sofá, cama, ela levou 2 ou 3 camas, colchão jogado fora que a gente lavava. Minha esposa fazia outra capa, ficava novinho o colchão. Então assim, se eu der conta de continuar fazendo isso, que eu estou doente, muito doente, o máximo que eu estou dando conta é disso aqui que vocês estão vendo aqui. Ó. Mas eu peço a Deus 2 coisas, de 2 uma. Ou Ele me leva para morar com Ele rápido, que eu não estou aguentando de dor, ou Ele me cura para que eu possa fazer a obra dele. Então, está nas mãos de Deus, eu não sei o que fazer. Está na mão dele, seja lá o que for. Amém? Glória a Deus, vamos continuar? Já o próximo slide, então já vamos falar agora de mais coisa. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto
de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto. Tá, repetiu o capítulo 12 aqui, eu não sei porquê. Então vamos passar para o 14. Era para ser o 13. E os 4 animais diziam, amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram. E é o que vive para todo sempre. Apocalipse 5, 11, era para ter o 13 aí, também não teve, né? 5, 11, 12, 13 e 14. Eu não sei o que aconteceu, ficou o 12 no lugar do 13. Agora vamos aos pontos a ser observados. O que eu queria chamar nesse aqui são o que João viu, né? Milhões e milhares de anjos. Sim. A contagem descrita é confusa, afinal, milhões de milhões, milhares de milhares, ou milhares de milhões, ou ainda haveria anjos separados? Essa contagem é a que dá a alguns teólogos a certeza de haver bilhões de anjos no céu. Alguns afirmam serem em torno de 60 bi. As vozes que são as mesmas descritas em todas as visões descritas de Deus. Toda vez que aparece Deus tem, né? Todas as criaturas e coisas louvarão a Deus e o Cordeiro? Sim. Aí vem as coisas, né? Como disse o próprio Cristo, até as pedras clamarão. Aí eu queria fazer alguns parênteses. Primeiro, sobre esse número estrondoso. Milhões de milhões. Cara, milhares de milhões já dá bilhões. Agora, milhões de milhões é anjo pra caramba. Dá muito mais que 60 bi. Então, assim, às vezes, eu não posso dizer com vocês outra coisa. Porque milhões de milhões e milhares de milhares? Seriam separados? Seriam milhões e milhões de anjos e milhares de anciões? Eu só posso te afirmar que é muita gente, muito anjo, muito mesmo, mas é muito, tem demais mesmo, certo? Como diria aqui em Goiás, resga, tem pra caramba. Isso que a gente está vendo aqui, né? Milhões e milhões. E as vozes, você viu que toda vez que aparece Deus tem voz, tem trovão, tem rajada, tem tudo. Por quê? Porque é poder demais da conta. É muito poder mesmo. E, por último, para a gente encerrar a nossa live de hoje, né, já estamos chegando ao final, o versículo 14 do capítulo 5, esse capítulo só tem 14 versículos, sobre a questão de todos louvarem a Deus, todas as criaturas. Que criaturas seriam essas? Seriam aqui os animais aqui da terra? Não. Com certeza eles também. Mas nesse caso aqui eu creio que está se referindo aos anjos que estão lá, toda essa criação. Eu, particularmente, você pode até achar que eu estou errado. Amém, cada um tem seu ponto de vista. Eu acredito que esse mundo aqui não é o único que Deus criou. Que tem outras criações, outros mundos, com outros seres, criaturas do nosso Deus. Certo? E até o próprio diabo vai ter que louvar e glorificar a Deus. Diz a palavra que todo joelho se dobrará diante de Cristo. E com toda certeza os animais também. Eles também vão louvar e glorificar a Deus. Que como o próprio Cristo disse, né, quando os fariseus chegaram em Cristo e falaram para pedir para o pessoal parar de clamar a ele, né, a Cristo, ele falou, se eles parassem, as pedras vão clamar. Não adianta eu pedir, eles vão clamar mesmo, porque foram criados para isso. Nós somos criaturas de Deus, um pouco diferente das demais, mas fomos criados iguais às demais, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Meus amados, se Deus permitir, daqui 15 dias estaremos de volta com mais uma live. Vou preparar aí pra gente estar junto, estudando mais coisas. Espero eu ter aberto o teu apetite para saber de mais coisas, né, para estudar mais. Esse é o meu propósito. Que você busque mais saber, né, como diz a palavra de Deus,
Lá em Joel, Deus fala, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o próprio Cristo fala, né? Erreis por não conheceis as Escrituras. Então, Cristo e Deus jamais quis que o teu povo vivesse em ignorância. Então, vamos estudar a Bíblia, vamos trabalhar, vamos correr atrás. Vamos entender aquilo que Deus deseja de nós. E principalmente aquilo que você entendeu. Esse é o ponto, o que da questão. Colocar em prática aquilo que eu aprendi. Paulo disse que poderia queimar o seu corpo, dar a sua fortuna, falar a língua de anjos e tudo mais, que se ele não tivesse amor, não adiantaria em nada. Vamos praticar o amor. Vamos ter mais amor, compaixão por aqueles, né? A palavra, algumas Bíblias traduzem como amor, em outras como caridade. Então vamos ter caridade, amor pelo próximo, muita gente precisando. Eu posso dizer uma coisa, que não existe pobre demais que não possa dar e nem rico demais que não possa receber. Eu sempre tive essa crença. Então você que fala, eu não posso ajudar e tal, pode, nem que seja com a palavra, nem que seja com 50 centavos, com a balinha, com um abraço, com eu te amo em Jesus Cristo. Não fica assim não, você não está sozinho. Vamos praticar a palavra. A palavra só é viva quando ela é praticada. Amém? Meus amados, fiquem com Deus e até a próxima live, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus.